tema que a gente vai conversar com vocês é sobre a busca da felicidade. A gente ouve tanto falar sobre a felicidade e a gente vai, então, passear um pouquinho nessa temática da felicidade, claro, pensando no mundo pós-moderno. Tá? Eu tinha preparado para vocês um quiz no Kahoot, mas a gente não conseguiu acessar. Hoje está difícil as coisas aqui. Mas então nós vamos falar isso. Mas antes da gente conversar sobre isso, vamos dar uma relembrada naquilo que a gente já viu? Relembrando. Nossa primeira aula, nós falamos sobre o tema o que é a pós-modernidade. Lembram? A gente deu uma explicaçãozinha da temática, quando historicamente isso aconteceu. E então, a gente viu algumas coisas que são características dessa pós-modernidade, que são as mudanças rápidas. O mundo que nós vemos é de mudanças rápidas. A gente viu que durante esse período a gente teve um aumento absurdo do uso das TICs. TICs são as tecnologias de informação e comunicação, celular, tablet e todos os recursos, né, que a internet nos oferece. Depois a gente viu que esse tempo de pós-modernidade é um tempo onde há uma rejeição dos valores, principalmente os valores morais, religiosos, o materialismo, né, as pessoas muito materialistas, muito preocupadas em ter, né, do que ser, o relativismo, então a fé é relativa, não existe verdade absoluta, e a busca pelo individualismo. A própria situação que nós vivemos hoje numa pandemia favorece que a gente tenha essa vida mais individual, menos coletiva, né? A gente está menos em grupo, apesar de estarmos que nem estamos aqui hoje em grupo, mas existe esse período onde a gente está mais voltado para nós mesmos, principalmente na juventude. Então, que lições nós tiramos desta primeira lição, desse primeiro estudo? Né? Primeiro é que a Bíblia é o livro que a gente tem que ler, né? Que a gente tem que estar buscando. Né? A gente usou esse quadrinho da Mafalda, eu acrescentei, né? Viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que dizem. Então, hoje, para nós cristãos, estudar a Bíblia é muito importante. Por quê? Porque a gente vai conseguir comparar, e a gente está vendo isso em todas essas lições, aquilo que a Bíblia diz e aquilo que o mundo fala, o mundo pós-moderno. Né? Então, a gente aprendeu que, através da Bíblia, a gente consegue recuperar a verdade. Né? Apesar do mundo pós-moderno dizer que não há verdade absoluta, nós acreditamos que há uma verdade absoluta. Um outro valor que precisa ser recuperado através do estudo da Bíblia é que a gente tem que ter coragem de andar nessa verdade. Né? Quem é a verdade? Jesus é a nossa verdade. Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente tem que ter coragem de andar nos ensinamentos de Jesus. E a terceira é que a gente tem que também recuperar as bases da nossa fé. E aí tem os textos que a gente leu durante essa primeira aula que nós tivemos. Na segunda aula, a gente viu que falou, foi muito legal, a respeito das mídias sociais. Né? Você consegue jogar o quadro do Webex para outra tela? É que ele está na frente. Jogar como? Eu acho que você tem que configurar no modo de visualização. Acho que se você conseguir jogar ele para outra tela, é só que ele está na frente dos slides. Deixa eu ver. Você fala gente? Isso. Isso. Se você jogar para outra tela, ou mesmo para um lugar da tela que não seja visível, porque Pronto. ele aparece como se ele fosse uma grade. Isso, agora tá melhor. Tá melhor. Aí, né? Só vou por aqui embaixo. Ah, sim, agora tá legal. Então, legal, obrigada. Eu achei que era só na minha tela. Está vendo normal. Então, a gente tem aí a segunda lição que nós tivemos, nosso segundo estudo, que foi o Jonas que deu sobre as mídias sociais, e a gente discutiu sobre eu, usuário dessas redes sociais, então a gente conversou um pouquinho sobre o que eu recebo dessas redes enquanto usuário, a pessoa que faz uso das redes sociais, eu, produto, né, o que eu dou para essas redes sociais, né,
e o eu real. O que essas redes sociais não conseguem separar? Apesar de nós vivemos no mundo virtual, nós somos pessoas reais, né? E a gente tem que saber separar isso, né? Foi muito legal essa aula e a gente então discutiu sobre isso. Quais foram as lições que nós aprendemos nessa segunda aula? A gente falou um pouquinho sobre o que saiu da sua, mas Daniel, não só ele, como seus 3 amigos, eles receberam de Deus sabedoria suficiente para saber separar quem eles eram, né, como israelitas, e a cultura que havia naquela época. E eles aproveitaram, inclusive, isso para evangelizar, né? É um termo que a gente usa muito no Novo Testamento, mas quando se prega a palavra e se fala de Deus, né, como sendo o Senhor e sustentador do universo, então a gente acaba também utilizando esse termo. Então, as lições que a gente aprendeu com Daniel e seus 3 amigos é que, buscando em Deus e na palavra, a gente consegue viver nesse mundo pós-moderno. Né? Por quê? Porque quem dá o conhecimento e inteligência para a gente viver em qualquer cultura que seja é o próprio Deus. Tá? Então, a gente aprendeu essas lições aí. Na terceira lição que nós estudamos, nós vimos sobre identidade. Né? Como é importante a gente ter uma identidade. A gente discutiu a identidade é aquela que está no nosso RG. A gente viu que aquela é uma identidade, mas nós, como cristãos, temos também uma identidade. E a gente conversou um pouquinho sobre como é difícil a gente manter, né, essa identidade de crente, de cristão, vivendo no mundo pós-moderno, seja na escola, seja às vezes na família, no meio dos amigos, é difícil, né? E aí a gente viu quais são algumas das dificuldades que os jovens cristãos têm hoje, né? E a gente identificou algumas que não é só dos jovens cristãos, né? São dificuldades também dos jovens que não são cristãos, né? Que é você saber quem você realmente é, essa questão do pecado, né? O relativismo do mundo pós-moderno. Nem tudo é pecado. Né? O que é pecado realmente? É aquilo que a Bíblia diz que é, a gente viu isso. Né? A fé dos pais, né? E isso a gente também encontra nos jovens hoje no mundo pós-moderno, né? Que não são membros de igreja, não são cristãos. Essa questão do relativismo, nós vamos ter uma aula, não sei se vai ser semana que vem ou na próxima, falando só sobre o cristianismo pós-moderno, sobre a teologia da prosperidade, sobre os modos diferentes de viver. A questão do coletivismo, o individualismo faz com que a gente tenha medo, muitas vezes, de estar junto com o coletivo, de poder se expressar, de falar aquilo que a gente pensa, né? E todas essas questões trazem aí a depressão, né? E aí a gente tem os problemas das redes sociais, para a gente saber como utilizar essas redes, né? A hipocrisia, né? E as redes sociais favorecem muito isso, porque uma coisa é o que eu mostro, outra coisa é aquilo que eu sou realmente, né? Essa liberdade, porque não tem ninguém ali dizendo como é que, né, os pais normalmente, ou a igreja, você vive num mundo virtual e esse mundo virtual te leva a uma liberdade que muitas vezes não é aquela liberdade que a palavra de Deus nos ensina. A questão da sexualidade, né, as drogas e também a fé. Né? Então, tudo isso está num pacote hoje, onde os jovens acabam se interrogando se realmente isso tem valor. O mundo pós-moderno faz com que você, de uma certa forma, comece a pensar a respeito dessas coisas e não há verdade absoluta. E o relativismo são as duas correntes, né, mais fortes dentro do mundo pós-moderno. Então, tudo isso leva não só os jovens de igreja, mas os jovens que não são de igreja, né, não são cristãos, não são de família cristãs, a viverem este conflito de identidade. Quem eu realmente sou? E aí a gente viu né, alguns exemplos. Nós vimos 2 Jonatas e um Davi, né? Nós vimos um Jonatas que era da tribo de Levi, ele tinha uma identidade como sacerdote, ele acabou se deixando levar, né, e a cultuar outros deuses. A gente viu a história de Davi, né, o pastorzinho, né, que derrubou o gigante, e aí a gente aprendeu. E o Jonathan Isaac, né, que é o jogador da NBA, que optou em não seguir a
aquilo que todo mundo estava fazendo, porque esse é um problema. A gente, o meu amigo fez, está todo mundo fazendo, então eu também vou fazer. A gente sempre tem que saber aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre como nós devemos agir, né? Então a gente viu que Davi e o Jonathan e Isaac, eles optaram em viver nas alturas porque eles se manteram fiéis nas pequenas coisas, né? Crendo, Davi no caso, crendo que Deus poderia derrubar o gigante, não ele, e o Jonathan, o Isaac, ele é conhecido como Isaac, né? Na NBA, ele, por ser cristão, ele acreditou que, né, isso a gente viu no depoimento dele, de que todos são iguais perante Deus. Então, você fazer uma campanha, muitas vezes, né, com a Black Lives Matter, para ele não tinha o mesmo significado, porque ele acreditava que Deus, diante de Deus, somos todos iguais. Né? E também optar em viver nas alturas, se manterem em pé, vamos dizer assim, é isso que quer dizer optar em viver nas alturas, em dar um bom testemunho entre seus colegas. Né? E a gente viu quanto eles foram respeitados. Davi se tornou rei. E o Davi e o Jonathan também optaram em não se curvar diante da pós-modernidade, né, diante daquilo que eles estavam vendo, porque eles enxergaram o que os outros não podiam ver. Então a gente aprendeu que é para a gente manter, ter coragem, né, e manter a sua identidade cristã. Na quarta, que foi domingo passado, né, a nossa lição, nós vimos um pouco sobre a questão da cultura no mundo pós-moderno. E o Jonatas falou um pouquinho disso daqui, né, que a cultura ela corresponde ao conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou de um determinado grupo. Esse grupo pode ser artistas, pode estar envolvido com a música, né, nas artes, e eles cultivam, então, algum modo ou um padrão estético semelhante, seja na música, seja na cultura, né, do modo de vestir, e seja inclusive nos filmes e tudo mais. Então, o que nós vimos é que hoje, para o jovem, né, a gente fez o estudo de caso do diabo, né, é uma coisa, o Satanás, que para nós é nosso inimigo, nosso adversário, acaba sendo como uma forma de entretenimento, e a gente vê aí algumas séries de televisão, né, que relativizaram o mal, banalizaram o mal. E isso vai em todos os aspectos da vida da cultura. Né? E a lição que a gente aprendeu é que nós somos luz no mundo. Né? Então, apesar de nós vivermos na cultura pós-moderna, nós temos que ser luz. Né? É interessante porque Jesus, quando estava no jardim do Getsemane orando, e ele orando por nós, ele falou assim: olha, Pai, peço que não os tirem desse mundo. Seria para nós cristãos muito fácil. Falar, eu aceito Jesus, já sou arrebatado imediatamente para o céu, não vou viver nesse mundo. Mas Jesus não falou isso. Jesus falou que não peço que os tires desse mundo, mas que nos livre do mal. Então, essa foi a oração de Jesus por mim e por você. Por quê? Porque nós somos luz, nós temos que fazer diferença na nossa sociedade. Né? E o outro versículo, né, de Mateus 5, é que assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Então a gente tem que brilhar, não é dentro só da nossa casa, né, que é o texto de cima fala, você não pode esconder, né, uma cidade construída sobre um monte, nem colocar uma lâmpada embaixo da cama. Né? Então a gente tem que brilhar. Então por isso que quando a gente viu sobre a questão da identidade, nós temos que ter essa coragem de sermos realmente cristãos, vivendo nesse mundo pós-moderno, do relativismo, do individualismo, né, de que não há verdade absoluta, né, de que a banalização do mal, todas essas coisas. Né? E hoje, e aí a gente viu algumas marcas, vamos dizer assim, da cultura. Né? Martin Luther King era pastor. A gente tem a história do Até o Último Homem, que é a história de um jovem adventista que escolheu não matar ninguém, porque a Bíblia ensina que não é para matar. Né? Não sei se vocês já assistiram o filme. E tantos outros aí, as Crônicas de Nárnia, que a gente viu um pouquinho sobre a essência do cristianismo dentro da história, né? Com relação às músicas também. Então, são algumas coisas que a gente viu que fazem parte da cultura hoje, mas são luz para este mundo.
Então, estão inseridos na cultura, mas conseguem ser luz e trazer ensinamentos, né? A gente não precisa se esconder embaixo da cama, né? Com medo de viver o mundo que a gente está vivendo. Bom, e a gente vai entrar, então, nessa temática da felicidade. Eu tinha preparado um quiz, mas a gente vai fazer essa interatividade, mas a gente vai começar falando um pouquinho de qual o objetivo nosso hoje com relação a essa temática, né? E nós temos um problema hoje dentro do cristianismo. Existe uma teologia que diz que Deus tem que me fazer feliz. E aí a gente vai aprender que lá em Tiago 4, de 1 a 3, nós vamos ler o texto mais à frente, de que não é bem assim, né? Então a pergunta que a gente começa fazendo nessa aula hoje sobre felicidade é isso: Deus existe para me fazer feliz? Né? Será que é isso? Será que Deus é aquela pessoa que está ali para eu, numa oração, fazer uma série de exigências para Ele? Né? Então a gente vai ver bem rapidamente esse conceito de felicidade que existe no mundo hoje, né? Que é um conceito relativo, óbvio, né? E o quanto nós somos influenciados por ele. Tá? E a gente vai aprender também que essa busca da prática de ter uma satisfação, a gente vai ter que fazer que nem Paulo faz, que nos ensina que a gente consegue viver contente em qualquer situação. Pobre ou rico, tendo ou não tendo, que a palavra de Deus nos ensina que nós conseguimos viver contente ou felizes em qualquer situação. Tá? E no segundo bloco a gente vai ver que essa felicidade que o mundo oferece é uma felicidade que nós, como cristãos, não podemos nos conformar. Tá? Então, a palavra de Deus também vai nos ensinar que a gente não deve se conformar com este mundo. A gente está fazendo um link com todas as aulas, não sei se vocês perceberam isso. A gente já falou sobre essas temáticas e a gente, então, está já fechando como é que a gente vai viver neste mundo pós-moderno como cristãos. Então, a gente tem que entender quais são os perigos deste presente século. Né? Existem perigos, né, vilões à solta aí para a gente ter cuidado. A gente tem que atentar sobre esse posicionamento de vida que o jovem cristão tem que ter, que é sobre a identidade. Né? A gente tem que ter coragem de ser quem nós fomos chamados para ser cristãos. E, claro, não adianta a gente só ter toda esse posicionamento se a gente não resolve viver do modo digno do Evangelho. Bom, então, esses são os objetivos da aula. E a gente vai para o momento da interatividade. Bom, eu queria que vocês pensassem, vocês têm aí 30 segundos, quem está com canetinha, desses 4 itens aí, você vai escolher 2. Se você pensar para o futuro, você diria assim, olha, esses são meus 2 principais propósitos de vida nesse momento. Desses 4 que você está vendo aí. Então, você tem aí 30 segundos para poder, vou até colocar aqui, para você poder responder. Então, escolhe aí, desses 2. 30 segundos, desses 4, perdão, 30 segundos, vocês vão escolher Agora, 4. Não precisa me falar, só anote aí, tá bom? esses que estão aí, você falou pra mim. Desses Mais 4, dois. vocês vão escolher 2, tá? Sim. É de agora ou é pro futuro? 2 propósitos para a vida, para o futuro. Vamos lá, 10 segundos. Vocês podem anotar assim, ó, A, B, C e D, ou 1, 2, 3 e 4, ok? Já responderam? Vamos lá. Agora vocês vão escolher mais 2 desses 4. Não, não precisa pôr a resposta no chat. Só anote aí com você, tá bom? Vamos lá, mais 10 segundos. Deu?
Então, vamos lá na primeira. Eu vou escolher 2 pessoas para falar para mim qual escolheu, tá bom? Então, vamos lá. Pedro? 1, 2, 3 ou 4? Pedro, eu? Pedro Henrique. Ah, tá. Eu coloquei namorar, noivar e casar e glorificar a Deus. Tá. Então, seria o C e o D. Agora, uma menina. Vai lá, Eduarda. Você que participa bastante. Dessa. Sou do time do Pedro, olha lá. Vamos ver uma menina agora. Eduarda, você pode dizer pra gente, desses 4, qual foram os 2 que você Eu colocou? coloquei A e D. C? C é uma, namorar, noivar e causar. E qual seria a outra? A e D, ela disse. A e D, fazer um curso de idiomas. A e D, nós já C e D. Agora vamos mudar. Vou chamar mais 2. João Vitor. Oi, Vitor, tá tô aí? aqui. Tô aqui. A, Tá me B, escutando? C ou D? 2. Essa daí eu coloquei B e C. B e C. Ok. Júlia. Eu? Sim, querida. Júlia Cristina de Oliveira. B e procurar o C. A e C, é isso? B e C. A, B e C. Ó, aqui deu match, hein? Tanto Quem foi que eu pedi mesmo? Foi Pedro? João. Foi João. O João escolheu B e C e a Júlia escolheu também C e D. Olha lá, estou nessa também. Na verdade, gente, aqui não existe resposta certa ou errada. Tá? Tanto nessa tela, quanto nessa tela. Qualquer uma das que vocês tivessem escolhido, a gente poderia julgar que está certa. Poderia ter escolhido as 4, inclusive. Né? Quando a gente pensa em futuro, a gente tem um monte de ideia. E eu penso por mim. Eu, na minha época da idade de vocês, eu não pensava em fazer curso de idiomas, mas eu fiz. Sou formada em inglês pela FISC. Então, eu tenho. Isso são coisas que vão surgindo depois. Ter um bom emprego. Quando a gente é jovem, a gente quer mesmo ter um bom emprego. Namorar, noivar e casar, essa é básica. Dependendo da família que você vem, isso vai ser um objetivo que você vai buscar durante a vida. Glorificar a Deus, isso deveria ser um propósito de vida para todo jovem, mas nem todo jovem cristão tem. O segundo, comprar o carro-moto. Depende, eu nunca quis ter carro, por exemplo. Então, nunca foi propósito da minha vida ter carro, muito menos moto. Estou bem de ônibus, de Uber agora, então sem problema nenhum. Mas depende muito da sua vida. Servir a Deus ao próximo também, isso é um propósito de vida para todo jovem cristão. Conhecer outros países, isso é muito legal também. Ser conhecido, ninguém colocou, ser conhecido, não sei aí, os demais a gente só pegou 4 exemplos, mas não sei qual foi a sua resposta, mas a gente vai no finalzinho da aula, daqui a pouquinho, a gente vai rever se essas respostas estão de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ok? Isso aqui foi para a gente pensar um pouquinho que a gente tem propósito na vida, que a gente não está aqui brisando. Bom, a gente está falando sobre felicidade e ser feliz, ser be happy, isso é uma necessidade humana. Todos nós, seres humanos,
sentimos essa grande necessidade de sermos felizes. Isso é como se tivesse faltando algo dentro da gente que fizesse com que a gente buscasse a vida toda, desde jovem, talvez desde bem cedo, né, essa felicidade. E a gente vai ver o que o mundo, né, o que a vida pós-moderna vai oferecer como opção de felicidade. Vocês colocaram, dentre os 8 itens que a gente postou ali, 4 propósitos de vida, e no fundo, esses propósitos a gente pensa, olha, eu determinei esse propósito, eu escolhi esse propósito porque isso vai me trazer felicidade. Não é verdade? Quem quer falar um pouquinho sobre isso? Que querer ter um bom emprego, conhecer outros países, tudo isso vai trazer felicidade pra gente, não vai? Ou vocês acham que não? O que vocês acham? Quem pode falar aí? Vai, Nilson. Vai trazer uma certa felicidade, né? Só que como é que não pode dizer? É uma coisa da terra, sabe? Sim, é uma coisa boa. É uma coisa boa, só que nada a gente vai levar pra sempre. Sim, sim. É uma coisa boa e nada a gente leva deste mundo. Mas para o tempo que a gente estiver aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Você já adiantou um pouquinho. Nada do que a gente buscar de felicidade neste mundo a gente vai levar. Não é verdade? É bem isso mesmo. Vai trazer uma felicidade passageira. Tá? Mas é uma busca. Todo ser humano busca, né? Essa grande essa felicidade ou ser feliz. Né? Nesse mundo pós-moderno, infelizmente, por mais que se busque a felicidade, a gente acaba tendo mais infelicidade do que felicidade. Né? Olá, é isso mesmo. Então vamos lá. Essa daí sou eu, olha aí, ó. Escalando o Monte Sinai. Né? A felicidade, muitas vezes, é parecido como uma escalada. E olha, não foi fácil, viu, gente? Não foi Caraca, fácil. legal, hein? E a gente passa para e pense dos vencedores. Nossa, Pedro, você buscou essa lá no fundo do baú, hein? É bem isso mesmo. A felicidade, muitas vezes, para a nossa vida, vocês são jovens ainda, então vocês estão no início de carreira, vamos dizer assim. Quem já viveu a quantidade de anos dos nossos avós, por exemplo, a avó de vocês, se você perguntar para ele o sentimento de felicidade que ele tinha quando ele era jovem, como você, e hoje, você vai ver como isso mudou. Né? Assim como mudou para mim, eu tenho certeza que ainda vai mudar com relação a isso. Tá? Mas como é que a gente faz para alcançar a felicidade? É como subir uma montanha. Né? Exige persistência. Muitas vezes a gente vai ter períodos ali de dificuldades, mas como a gente já comentou, essa felicidade desse mundo, ela é passageira. Né? Faz 3 anos que eu estive lá no Sinai, que subi até o Monte de Sinai, não consegui chegar no pico, né? Por questão do ar ser muito difícil, né, para chegar lá, mas me trouxe uma felicidade, a felicidade já passou, viu? Olha a minha alegria aí, né? Eu já estava descendo. Mas essa felicidade, essa busca, para mim já passou. Então, assim, a felicidade que a gente tem no mundo hoje, com coisas materiais, é uma bola de neve. Né? Você busca, alcança e acaba, você passa aquele momento, é passageira. Né? Ela é passageira. E aí a gente tem as opções de felicidade que o mundo oferece. Tá? O Chuck Swindoll, que é um grande escritor e palestrante americano, o Charles Swindoll, né? Ele fez parte da minha formação como cristã, como crente, e ele fala que o mundo hoje é como se fosse uma selva. E
tem 4 coisas que corrompem qualquer coração humano na busca pela felicidade. E a primeira busca, né, a primeira opção que a gente coloca aí, que o mundo oferece para as pessoas para ser feliz, é você ter dinheiro, você ter uma fortuna. Por quê? Você ser rico. Por quê? Porque com tudo isso, com o dinheiro na mão, a gente tem gente que fala assim, né? Dinheiro não traz felicidade, mas compra ela. É mais ou menos isso aí. Porque com muito dinheiro, com fortunas, a gente vê hoje quanta gente rica nesse mundo, né? Pouca gente, na verdade, né? Em relação àqueles que não têm tanto dinheiro. Mas a fortuna, ela te leva para a Disney, por exemplo, né? Para fazer viagens. Né? Eu coloquei a Disney porque é um sonho meu de felicidade, tá? Ainda quero conhecer a Disney. Mas eu sei que vai ser passageiro. Vou chegar lá, vou conhecer, vou curtir e vai passar. Né? Ou ter um carro, que eu coloquei lá a opção. Né? O mundo oferece isso. Né? O dinheiro te compra carro, te compra um iPhone 12, te compra uma bolsa Louis Vuitton, faz com que você pague uma academia ultra cara para você ter um corpo perfeito, perfumes importados e o Nike dos seus sonhos. Né? Esse é o Nike mais caro. Alguém tem ideia de quanto custa esse Nike? Não? Dessa Segura vez aí, eu vocês estão passo. todos sentados, né? Esse tênis, ele custa 11 mil reais. Quem é que pode ter um tênis 11 mil reais hoje? Só quem tem fortuna. E quem conhece, eu sou da área de educação física, quando fala em tênis, né, a gente sempre pensa, meu Deus do céu, né, como é que pode, né? É o salário de uma pessoa, né? Não é de ouro não, viu, Isabela? Não é de ouro. Ele custa 11 mil reais. É o tênis mais caro do mundo. Se vocês digitarem lá no Google, qual o tênis mais caro do mundo, vai aparecer esse lindão aí. Lindo, hein? Bonito. Porque, olha, eu curto tênis. Mas quem que pode? Né? Eu aqui com o meu Bamba. Bamba não, deve ser um All-Star, né? Bamba era da minha época. Hoje, o dinheiro, ele traz isso daí. Mas aí, se a gente for pensar nessa questão, o que a gente pensa? Que é o dinheiro ou é a marca? O que vocês acham? Vocês curtem usar uma marca cara? Hã? Quem pode falar? Por favor, pergunta. É uma pergunta. Depende da idade. Repete. Por que muita gente pega todo o salário que ganha e gasta numa marca, por exemplo? Porque ela acha que é assim que ela vai ter felicidade. Por quê? Porque você ter essas coisas, né, uma etiqueta, um carro caro, por exemplo, isso não é só os jovens, né? Isso faz parte da cultura pós-moderna. Né? O ter é mais importante do que o ser. E quando você não tem, né, você busca ter. E muita gente, por que a gente tem tanto assalto e violência? Porque o que você tem, eu não tenho, então eu quero ter o que você tem. E isso corrompe o caráter. Você querer ter o que o outro tem, às vezes você nem precisa, mas o dinheiro compra. Então, tudo isso que a gente colocou, essa é a primeira opção que o mundo dá. Falou assim, olha, você pode ter fortuna. E com a fortuna você consegue comprar as coisas que os outros não têm. Que os outros não têm. Eu tenho uma história até engraçada disso, eu tenho um amigo que ele é da minha faculdade, e esses dias ele estava anunciando uma capinha de iPhone. E daí, né, ele não tinha iPhone, né, então a gente perguntou assim, nossa, mas por que você tá anunciando uma capinha, né? Aí falou assim, não, é que eu entrei numa loja e o vendedor, ele olhou pra mim, e acho que porque eu tava de chinelo, alguma coisa assim, ele falou assim, ele começou a me tratar mal, como se eu não tivesse dinheiro pra comprar. E daí ele foi lá na loja, e só pra ele mostrar pro vendedor que ele podia, ele foi lá e comprou a capinha, e depois ele tava lá vendendo no grupo. Ele só comprou pra mostrar, assim, tipo, pro vendedor, mas muitas pessoas, elas compram celular, compram marca, pra mostrar pra outras pessoas que elas podem, que elas têm, que elas... pra se mostrar mesmo, pra se exibir.
E Exatamente. isso acaba sendo muito fútil. E daí eu lembrei da história desse menino. Ele comprou um negócio só pra se mostrar pro vendedor, depois ele foi lá vender pra gente. Porque isso, de certa forma, principalmente no meio da juventude, isso dá um empoderamento. Puxa vida, né? A pessoa tem isso e você acaba mostrando, querendo mostrar que tem. Olha, eu uso um perfume importado. Olha, eu tenho uma bolsa Louis Vuitton. É nada, é lá do camelô, lá da 25 de março. Então a gente tem muito isso. Por quê? Porque isso é que o mundo oferece. Que você ter uma marca, ou usar uma marca, ou ter alguma roupa de etiqueta cara, isso te faz ser diferente do outro, né? Ser mais que o outro, isso é um problema. Isso corrompe o nosso caráter. Tem pessoas que não conseguem fazer essa distinção. O ter é muito mais importante do que o ser. E você gasta fortuna, às vezes, para ter e são infelizes. As pessoas dá aquela felicidade momentânea, né, de você ter, mas depois passa e você vai busca ter outra coisa e assim vai indo. Essa busca constante. Então, cuidado, gente. Cuidado com isso. Né? Isso corrompe o caráter. Quando você tem algo, você vai querer ter algo mais. E aí, para satisfazer isso, vai levar a uma série de coisas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, então essa é a primeira opção. A segunda opção é a fama. Então, a primeira opção é que o mundo oferece a fortuna. A segunda opção é a fama. Já que você não pode ter fortuna, não pode ser rico o suficiente para ter um tênis de 11 mil reais, você pode ser famoso. Né? E hoje a fama ela não está relacionada ao Christian Bale, né? Lá do Batman. Não é essa fama hollywoodiana. Hoje, se você tem vários likes, a gente já viu isso na aula com o Jonas, da questão das mídias sociais, você pode ser famoso. E você pode ser famoso no YouTube também. Tem até tutorial. Olha, isso daí é um tutorial. Como é que você pode ser famoso no YouTube? Como é que você pode ganhar dinheiro com isso? Né? Eu contei quando o Jonatas falou sobre as mídias sociais, de uma aluna minha, que estava na quarta série, no quarto ano, 9 para 10 anos, e ela estava em busca de like. Ela abriu um canal no YouTube. É uma menina de 10 anos de idade abriu um canal no YouTube porque queria ser reconhecida na rua. Ou seja, queria ser famosa. Né? Então, a segunda opção que o mundo vai oferecer para você, principalmente o mundo que a gente vive da pós-modernidade, com as tecnologias de informação e comunicação, busque ser famoso. Né? Famoso como? Tem um monte de seguidores, olha lá. Né? Se Jesus tivesse um link hoje no YouTube, será que ele teria a quantidade de seguidores que tem? Eu acho essa palavra tão forte para a gente. Olha, eu tenho seguidores. As pessoas me seguem no Instagram. Puxa vida, o que eu tenho para oferecer essas pessoas? A única pessoa que tem algo para nos oferecer é o Senhor. E a gente fica seguindo aí um monte de famosos também, viu? Nem vou falar nada sobre isso. Né? Mas essa busca pela fama e a busca pela fortuna, ela corrompe o nosso caráter, principalmente no mundo pós-moderno. Por quê? Porque a gente vai querer uma busca constante. E isso traz felicidade momentânea, então se é momentânea vai passar, e aí por isso vira como um vício. Olha isso. Né? Até Então, a terceira lembrando opção. daquela. Desculpa. Até lembrando daquela menina lá que eu comentei na aula de mídias, a que eu tava dizendo sobre que ela, tipo, ela decidiu não só se ela decidiu não seguir Jesus, né, pra, tipo, continuar postando as coisas que ela postava no TikTok, no Instagram. E aí esses dias mesmo ela gravou um TikTok com aquela música lá que a gente comentou na última aula, né? Do Sim. bombeiro lá, e ela fez um vídeo lá, tipo, vestida também, de demônio, etc e tal. E assim, bem. Assim, eu fiquei bem chocado, fiquei assim, bem chateado. Mas são coisas assim que a gente vê, sabe? Muitas vezes a gente acaba se vendendo, né? E deixa Jesus de lado para que a gente possa ter essas opções, né? Mesmo de fama, e é bem triste. Um de vocês comentou, não foi tão Isso, rápido, né, que eu não consegui ver o nome. Não há problema em ser famoso, não há problema em ser rico também. exato. Não Eu existe acho problema que nisso.
né? A Eu gente acho já que no vai ver versículo. um pouquinho sobre isso, né? O Então, aqui, problema. porque a gente já está com o horário aí meio apertadinho, a terceira opção que o mundo oferece é o mundo, tá? O que oferece é a você ter poder, né? Com fama e com fortuna, você tem poder, né? Você está um patamar acima da grande maioria de pessoas, né? Como eu falei para vocês, as pessoas mais ricas do mundo, elas são 0,0000000 qualquer coisa com relação àqueles que não são. A gente pega um continente praticamente inteirinho africano, né, onde a gente tem uma ou duas pessoas no país que são ricos, os demais todos são pobres. A gente tem o nosso país, que é um continente também, né, uma parcela ínfima da população tem muito dinheiro. Os demais a gente vai sobrevivendo. E o poder também é algo que corrompe o nosso caráter. E qualquer pessoa, tá? Cristão ou não cristão. Né? Conheço muita gente cristã, né, que teve seu caráter corrompido por conta da busca pela fama, pela fortuna e pelo poder. Né? De ter poder. O poder é você estar acima das outras pessoas, né? E hoje a gente tem a figura aí da, né, com relação ao feminismo, da mulher ser poderosa, da mulher, né, buscar o seu lugar na sociedade. Não sou contra isso. Eu busquei meu lugar na sociedade. Né? Hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida, né, tenho aquilo que eu gostaria de ter como mulher. Sofri para ter, mas então não é ruim isso, tá? Então, mas a gente vê muita ênfase nisso, ser uma mulher maravilha, né? Como eu falei para vocês, hoje o mundo vai oferecer um monte de coisa, né? Os políticos, quer pessoas mais poderosas nesse país, eles fazem o que querem. Além de serem famosos, né? Pelo bem e pelo mal, porque você pode ser famoso fazendo coisa boa e fazendo também não coisa boa, você consegue se tornar famoso, né? A gente, quantos criminosos famosíssimos nós temos? E a gente tem tutoriais de como você pode ser poderoso, tá? No YouTube. Não façam isso, eu só estou dizendo, tá? Não vai lá procurar, deixa eu ver como é que eu posso ser poderoso. Mas o porquê? Porque o poder, quando você tem o poder na mão, você consegue dominar as pessoas, né? E eu vejo assim, isso é um sentimento tão demoníaco, né? Você pode ter poder para fazer o bem, claro que pode, né? Mas o ser poderoso, né, de você poder dominar as pessoas, isso vem lá de Satanás, né, que queria ser igual a Deus e enganou ainda Adão e Eva, porque falou que se ele comesse da árvore, ele seria igual a Deus. Então, esse sentimento de poder do nosso Deus é uma busca hoje por felicidade, o mundo oferece. O mundo, infelizmente, oferece. E aí, o quarto, o que nós vamos fazer? Como vocês já comentaram um pouquinho aí, o que está por trás dessa felicidade? Vocês já deram spoiler aí, né? Primeiro, que essa felicidade é passageira, mas há algo por trás da busca pela fama, da busca pela fortuna e da busca pelo poder, que é a quarta opção, que é a junção das três, que é você ter prazer. Ter prazer de ser poderoso, ter prazer de ter dinheiro para ter Camaro, por exemplo, que é o carro que eu coloquei lá, ter prazer de poder ir para onde você quer, fazer aquilo que você quer. Né? Então, o que é o prazer? A gente relaciona muito a palavra prazer só à questão da sexualidade, né, do sexo em si, mas o prazer é uma sensação agradável de contentamento, de alegria, normalmente relacionada à satisfação de um desejo, seja ele qual for. Nossa, hoje eu quero tomar uma Coca-Cola. Você abre a Coca-Cola, bebe aquela Coca-Cola geladinha e tem, que delícia, te trouxe prazer. Né? Então é desse prazer que a gente está falando. Então ela pode ser a satisfação de um desejo, que dos mais diversas formas que você possa imaginar, uma vontade ou necessidade. Pode ser divertimento, diversão. Pode ser também a sensação de uma satisfação sexual.
ação de se divertir, aonde tem divertimento. Então, o prazer, ele está muito relacionado a ter dinheiro, a ter fama, a ter fortuna, quando a gente pensa em hedonismo, que essa é a fórmula pós-moderna. Pode te trazer prazer, essa sensação de alegria, de poder, né? De necessidade, de vontade, então vá atrás, meu. Corre, busca, e isso, como a gente já viu, é uma sensação momentânea. Então, o que é o hedonismo? Essa palavra estranha aí, né? É a busca da felicidade por meio do prazer absoluto. Então, eu só quero ter para ter aqueles momentos de prazer. Pode durar segundos, muitas vezes. E isso acaba sendo o objetivo supremo da vida da pessoa. Ela vai fazer de tudo. Ela vai trabalhar para ter aquilo, ela vai roubar para ter aquilo, né? Ela vai passar por cima do outro para ter aquilo, porque aquilo dá prazer. Então, o mundo pós-moderno, né? O hedonismo, isso a gente vai ver na marca, na música, nos filmes, né? Nas séries. Tudo isso, quando a gente começa a analisar com esse senso crítico, a gente vai ver que isso é o que o mundo pós-moderno está oferecendo. E aí, quais as consequências dessa busca da felicidade por meio do prazer absoluto? Primeiro, a alienação. Você perde o senso crítico. Tá? Essa história de Primeira Reis, depois eu vou postar no grupo para vocês. Essa história de Primeira Reis é a história de Salomão, que teve tudo o que queria. Todos os desejos que ele queria foram satisfeitos. E depois, no final, ele acabou cedendo, né, às suas mulheres. E quando ele tinha o coração voltado para Deus, ele foi feliz também, mas aí depois ele foi tendo tudo aquilo que ele queria e foi satisfazendo desejos de outras pessoas também. E aí ele acabou se distanciando de Deus e terminou a vida lá em Eclesiastes dizendo que tudo é vaidade, que tudo que ele buscou foi em vão e que infeliz ele era. Olha só, e a pessoa que teve tudo que quis. Então, essa alienação, a gente perde o senso crítico. A alienação é você não estar nem aí para os outros, né? Você deixa de ter esse senso crítico. O consumismo, né? Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Troca de celular de 6 em 6 meses. Tem gente que troca de celular antes disso, né? Os presentes, né, de fim de ano para o Papai Noel, vamos dizer assim, né? Que a gente pede, a maioria deles são para satisfação pessoal, né? Esse processo de erotização, que tem a ver com o prazer voltado à questão sexual, né, passa pela sociedade através da música, da roupa, da maquiagem, do entretenimento. Tem tanta coisa sutil por trás disso e que estão sendo consumidos pelo jovem crente hoje. E aí esse texto de Eclesiastes 2:10 é que eu estou dizendo que Salomão chega no fim da vida dele e ele teve tudo que ele tinha, ele teve, né, tudo que ele pôde comer, ele comeu de bom e do melhor, e no final ele fala assim, olha, isso é vaidade e eu estou infeliz. A insensibilidade, né? Isso a gente vai ver, porque o egoísmo do mundo pós-moderno, né, através dessa busca da felicidade, faz com que a gente se torne insensível. Eu prefiro filmar uma pessoa passando mal do que ir lá e ajudar ela. Olha que isso, que absurdo. E eu não estou falando coisa que não existe, isso realmente acontece. Eu deixo de olhar para o próximo e penso só em mim mesmo. E a gente vê que o exemplo de Jesus é justamente o contrário. Esse texto de Mateus 9:36 fala que Jesus se compadecia das pessoas. E aquilo que ele podia fazer pelas pessoas, ele fazia, ele era sensível, né? O cristão tem que ser sensível à necessidade do próximo. E o próximo pode estar dentro da nossa casa, muitas vezes, né? Então, essa busca da felicidade por meio do prazer, porque o prazer ele é individual, ele é para você só. Traz insensibilidade e também leva a ter relacionamentos superficiais e rápidos, né? A gente vai falar um pouquinho em outra aula sobre isso. Ali, depois você poderia abrir o microfone e falar do DCC, né? Então, essa questão dos relacionamentos superficiais, aí a gente vai falar do ficar, né? Por quê? Porque eu posso trocar de namorado, de namorada, tão rapidamente, né? Como eu giro a tela de um celular, né? Então, Um pontinho. alguém quer falar?
Eu vou falar depois que você falar. Pode falar, pode ir. Então, esses relacionamentos superficiais e rápidos, isso é muito comum, né? E isso, olha, isso é uma insensibilidade, porque muitas vezes tem quanta gente magoada aí com isso, né? Porque você está pensando só em você. Lembra daquela quadrinha que a gente fez no teatrinho? Né? Ah, não aguento mais e tal. A menina aí, o carinha fala lá para ela, assim, ai, vou começar a pensar em nós. E aí a menina, o que ela responde? Pensar em nós, não, eu quero que você pense mais em mim. É bem isso mesmo. Né? E isso está dentro da nossa igreja, infelizmente, né, no nosso convívio familiar, muitas vezes, esse relacionamento superficial e rápido. Em relação à amizade também, você troca de amizade muito rapidamente. Né? Então, nada, porque é a sociedade líquida, que é uma sociedade de relacionamentos superficiais. Isso nos leva a um relacionamento com Deus também. Hoje eu estou bem com Deus, mas amanhã eu não estou. Né? Ah, hoje eu busco a Deus, mas amanhã eu não busco. Ah, Deus pisou na bola comigo, eu pedi, orei para Ele fazer isso e não aconteceu. Né? Então, essa vida pós-moderna leva a essas consequências. Fala, Jonatas. Só Mais falar 5 rapidinho. minutos. Essa parte de Salomão mesmo, a gente vê que ele cai muito em vários desses pontos, né? E comentando um pouquinho que a gente estava falando antes de você entrar, sobre dons, a gente vê muito isso em Salomão. Então, Salomão, ele tinha um ministério, ele falou com Deus diretamente 2 vezes, e ele decidiu largar tudo para viver uma vida de acordo com o prazer dele, da carne dele, das mulheres que ele teve. E a gente vê, por exemplo, lá em Reis, não vou lembrar se é essa mesma referência, mas ele lá tá dizendo assim, que Salomão escreveu 4.000 provérbios, Sim. 4.000 salmos. E quantos salmos de Salomão a gente tem na Bíblia, né? Se a gente for pensar, tem 2. Quantos cânticos de Salomão a gente tem na Bíblia? 1. Então a gente fica pensando, onde é que tá esses 4.000 salmos? Onde é que tá esse monte de escrito que Salomão ele publicou? Não foi guardado, não foi tido como inspirado. Tudo aquilo que Salomão fez, ele trabalhou muito, mas ele não fez nada disso para Deus. Nada daquilo que Salomão escreveu foi para Deus. Então, quando foram compilar a Bíblia, não colocaram, porque aquilo lá não era algo do agrado de Deus. Não era uma coisa que ele fez para Deus. A gente vê que Salomão pede sabedoria para guiar Israel, mas em Reis mesmo fala que a primeira coisa que Salomão fez foi lá enumerar as plantas, enumerar as árvores, e então, tipo, até onde a gente está compromissado, né, com o que Deus tem colocado nas nossas mãos? A gente tem dons. E nossos dons a gente pode servir eles para Deus ou a gente pode servir eles para o mundo. Então a A gente tem que busca da ficar. felicidade, muitas vezes. Né? Exato, Eu uso meu dom para. Sou inteligente, eu vejo, né? Sou muito inteligente, mas eu busco isso por uma satisfação pessoal, é legal. exato. E Deus ele coloca pra gente não só um obedecer, mas é igual Jesus fala, eu já não te chamo servos, eu te chamo amigos. Em Deuteronômio, se você for perceber bem a mensagem de Deuteronômio, é Deus colocando a felicidade pra gente ou a vida longe dele. E a vida longe dele é a própria maldição. Não é que Deus está jogando um monte de maldição em cima de Israel, mas é que quando a gente leva uma vida longe de Deus, aquelas coisas vão acontecer naturalmente, porque a gente vai sair do lugar onde a gente realmente tem felicidade para buscar falsos deuses. Então, essas pessoas que buscam o consumismo, a sexualidade, eles acabam criando deuses que satisfazem por 1 segundo, por 2 minutos e depois não existem mais. E essas pessoas ficam viciadas nisso. Elas querem buscar, buscar, buscar e acabam servindo esse Deus. Exato. E aí, para a gente encerrar nosso papo, nós temos um texto de Tiago muito interessante. Né? E ele vai falar sobre essa busca nossa, né, de felicidade como uma necessidade humana. E aí ele vai falar assim, lá no verso 1, o que está causando as discussões e as lutas entre vocês? Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Vocês querem o que não possuem, a tal ponto que matam para consegui-lo. Desejam o que os outros têm e não podem adquirir. Portanto, começam a lutar para tomar deles. Contudo, a razão pelo qual vocês não têm o que desejam é que não pedem a Deus. E mesmo quando pedem, não recebem,
porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. E aí o verso 6, a primeira parte do verso diz assim: mas ele nos dá cada vez mais graça para resistirmos a todos esses maus desejos. Ou seja, não está errado buscar em Deus aquilo que nós desejamos. E aí, olha só o que ele fala no texto. Vocês, quando pedem, não recebem porque o objetivo está errado. Né? A sua motivação para ter aquela determinada coisa está errada. Por quê? Porque o mundo é isso mesmo, ele quer ter as coisas para dar prazer. Né? E o bom, né, dessa história, quando a gente busca Deus, é que Ele é quem nos dá a graça para resistir a esses maus desejos. Né? Essa vontade de ter, né, para se sentir feliz, né, e é um mau desejo, vamos dizer assim, é uma busca que não vai trazer uma felicidade momentânea, mas existe uma forma de você ter uma felicidade eterna. Né? E aí nós temos um outro texto, que é o texto de Romanos 12, que vai falar como é que a gente faz, né, nesse mundo. Né? A gente já falou desse texto, nós vamos falar de novo. Né? Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês acham que Deus não sabe aquilo que a gente precisa? Ele sabe. Mas a nossa busca de felicidade, lá no fundinho, se você pensar bem, é a cobiça. Todo mundo acho que sabe o que é a cobiça, você ter o que o outro tem para estar ali, né, igual. O egoísmo é você ter porque você quer mesmo ter, né, a fortuna, o prazer, né, o poder. E o individualismo, quero me dar bem. E aí você pode pensar na menor, né, partícula de coisas, de desejos que te trazem felicidade, talvez um chocolate. Né? Por que você, qual a motivação? Né? Tiago vai nos exortar sobre isso. Qual a motivação desse nosso desejo, né, da busca dessa felicidade? Né? Nós, na realidade, então, como a gente viu em Tiago, nós não temos porque não pedimos a Deus. E se pedimos e não recebermos, é porque estamos pedindo mal. Né? É para a nossa própria satisfação, aquilo que eu quero. Né? Que é o que eu acabei de falar. Quando pedimos, não pedimos bem. Então, quando buscamos ser felizes, que foi o que o Jonatas falou agora, sem Deus, certamente não alcançaremos a felicidade. Depois vocês procurem o texto lá de Isaías 59, 2. Tá? Nós não vamos encontrar. Fora de Deus, não existe felicidade. A felicidade vai ser momentânea. Ah, mas e aí, Pro, essa questão de eu não posso querer ter um tênis Nike? Pode, claro que pode, não tem problema nenhum. Tá? Mas precisamos definir bem com o que queremos nos relacionar, com Deus ou com o mundo. Né? O que você exatamente quer? Tá? E Tiago apresenta a chave da felicidade, né? Da felicidade eterna, se é que a gente pode dizer assim, que começa quando a gente aceita Jesus e perpetua na nossa vida toda, não essa felicidade do mundo, que é a graça de Deus. Né? Paulo, ele diz lá que nós podemos viver contentes ou felizes em qualquer situação, tendo um tênis Nike de 11 mil ou não temos, ou não tendo, aliás. Por quê? Porque Deus conhece as nossas verdadeiras necessidades. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós temos dois textos aí de Lucas 10, 10 e de Filipenses 4, 19. Né? Todo mundo gosta do Filipenses 4, 13, que é tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu busco tudo. Esse é um texto que vai ser utilizado muito pela teologia da prosperidade. Posso tudo naquele que me fortalece. Só que aí tem o resto do texto que diz aqueles que são chamados segundo o seu propósito.